Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos, dessa leitura no formato de aula para vocês. Nós estamos no capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, o capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós já falamos sobre a faculdade que têm os espíritos de penetrar nossos pensamentos, né? Como é que eles fazem isso? A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, como é que eles nos influenciam e nos nossos atos também. Falamos sobre os possessos, falamos sobre os convulsionários e hoje a gente vai falar sobre a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Como é que isso funciona? Por que os espíritos possuem afeição, possuem um certo carinho, né, por certas pessoas? Então, vamos lá. Desculpem. Pergunta 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E aí os espíritos respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou os bons espíritos simpatizam com os homens suscetíveis de se melhorarem. Então, aqueles que são, né, já têm inclinação ao bem, né, vão ter a simpatia dos bons espíritos. Ou os homens que tenham uma vontade, né, um desejo, e até mesmo eles praticam, né, um exercício para se melhorar, vão ter a simpatia dos bons espíritos também. Os espíritos inferiores, eles vão simpatizar com os homens viciosos ou os homens que podem tornar-se tais, ok? Tanto aqueles que já têm vícios ou que podem vir a ter vícios. Vão ser mais simpáticos com os espíritos inferiores. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, de acordo com os nossos sentimentos, nós vamos ter simpatias diversas, né? Bons espíritos se simpatizam com homens de bem e com aqueles que querem melhorar. E os inferiores com aqueles que possuem vícios ou têm inclinações para o vício. Pergunta 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? E aí, essa simpatia, ele vai dizer o seguinte: a verdadeira afeição, a verdadeira simpatia, nada tem de carnal. Então, não tem nada a ver como você se apresenta no espelho. Você olha assim para o seu espelho, seu corpo, seu rosto, eles não vão simpatizar com a sua cara, né? Com suas feições físicas ou com as suas posses, o que você tem ou deixa de ter financeiramente, seus títulos de nobreza, se você é pobre, se você é rico. Não vão simpatizar com essas coisas materiais. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Então, ele pode ter uma lembrança, né, daquilo que você pode ter uma lembrança de coisas que você ama, coisas que você gosta, né? E essa lembrança, essa reminiscência dessas coisas materiais, carnais, né, de dentro do seu espírito, não do lado de fora, faz com que ele se apegue a você, né? Então, se você tem algum vício, se você tem coisas que você precisa melhorar, né, que você não se melhorou, e aí, ou coisas boas também, né? Você tem coisas boas, ele vai se apegar, ele vai ter uma afeição, uma simpatia, um vínculo contigo, dependendo das suas vidas passadas, ok? Pergunta 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Né? Desculpem aqui. Se preocupam, afligem-se
os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? E aí, a resposta é a seguinte: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem felizes, ditosos com as nossas alegrias, não é? Eles ficam felizes que a gente esteja melhorando, prosperando e tentam nos ajudar de toda maneira possível. Se preocupam, afligem-se com os vossos males, com os nossos males, né? Quando a gente não suporta com resignação esses males, porque nenhum benefício, então, vamos tirar deles, porque sem resignação, né, a gente não tira benefício nenhum da lição. Então, eles se preocupam por quando a gente começa a reclamar das coisas que acontecem, porque assim eles percebem que a gente não está enxergando todo o ensinamento que tem por detrás dessas coisas difíceis. Bom, e aí, nos assemelhando, né, a gente se assemelha em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Então, assim como o doente precisa do remédio amargo para ser curado, nós também precisamos das aflições, né? Dos males que acontecem conosco para a gente se curar. Doenças, né? Situações difíceis. A gente precisa atravessar pelo inferno para chegar até o céu. Então, por toda essa trajetória, nós temos espíritos bons nos dando suporte, nos ajudando. E aí, quando a gente fica rebelde, quando a gente fica, né, não quer enfrentar os problemas, a gente fica igual um doente que não quer enfrentar o remédio para poder se curar. E isso aflige os espíritos que querem o nosso bem. Pergunta 487. Dentre os nossos males, de que natureza, de que tipo são os males de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os males morais? Qual que é pior para os espíritos que querem nos ajudar? Os males físicos nossos ou os males morais nossos? E aí os espíritos respondem: o vosso egoísmo é o pior e a natureza dos vossos corações também. Daí decorre tudo mais, né? A partir dessas duas coisas é que todo o resto vai decorrer. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam da abreviação do tempo das vossas provas. Então, os espíritos ficam felizes, não é? Com os males, não é? Que fazem com que as nossas provas vão ser passadas mais rapidamente, né? Porque esses males vão nos ajudar a progredir, ok? Dentre esses males imaginários, né, esses males que a gente imagina, né, não são males reais, esses males que nascem do orgulho nosso e da nossa ambição, desses males, os espíritos que enxergam eles vão rir, como a gente ri, né, de uma criança que tá com tá mostrando assim extremo orgulho, né? E eles não olham pra gente como se fôssemos adultos, olham pra gente como se fosse crianças. Então eles não vão achar feio, achar horrível. Eles vão rir como se a gente tivesse, como fôssemos orgulhosas, criancinhas orgulhosas, né? E eles ficam muito felizes, rejubilados quando a gente consegue abreviar as provas, porque esse que é o objetivo, que a gente passe, né, das provas o mais rápido possível para a gente não sofrer. E aí, Kardec diz o seguinte:
sabendo ser transitória a vida corporal e sabendo que as tribulações, os problemas, não é, que são inerentes da vida corporal, constituem meios de alcançarmos melhor estado, né? Podemos progredir, meios de progredir. Os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, que são todos passageiros. Essa causa de ordem moral é uma causa mais demorada, né? Uma causa mais importante do que a causa física, porque a causa física é passageira, ela é bem rápida, porque a vida corporal é transitória. Já a vida espírita, ela é infinita. Então a causa de ordem moral pode demorar muito tempo, né? E aí é que ele diz que o nosso egoísmo e a dureza dos nossos corações são os piores, porque isso aplica-se da ordem moral, não à ordem física. Pouco se incomodam os espíritos com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, não é? Os nossos pensamentos, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças, né? Crianças que ficam chateadas. Isso são as ideias dessas crianças que são ideias infantis. Então, eles não se incomodam mesmo com essas ideias. Vendo nas amarguras da vida, né, um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Então, todas essas crises pelas quais passamos são formas de nos adiantarmos. E aí, os espíritos não as veem como algo ruim, veem como algo que irá nos salvar. Compadecem-se os espíritos dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, apreciam esses sofrimentos de um modo diverso do nosso, de um modo diferente. Eles percebem esses sofrimentos diferentemente do que a gente percebe. Então, ao passo, à medida que os bons, né, os espíritos bons, nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros espíritos nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Então, os bons espíritos sempre vão levantar o nosso ânimo, sempre vão levantar nossa moral, vão deixar a gente mais confiante para que a gente prossiga. Os outros vai deixar a gente triste, né, desesperado, deprimido, dependendo do objetivo que eles tiverem. E geralmente é para que a gente se comprometa com as leis da vida. Pergunta 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, ou seja, os que estão desencarnados, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? E aí a resposta é: sem dúvida. E quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Então, dependendo do poder que Deus oferecer a eles, né? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Esse é o poder. Poder realmente. Eu posso ou não posso, Deus? Pode. Você está permitido. Então, se é permitido, eles quase sempre nos protegem, porque eles têm maior simpatia por nós. Pergunta seguinte: são sensíveis à afeição, à simpatia que lhes conservamos? Então, eles têm o fato deles nos proteger, né? Se dá porque a gente também gostava muito deles, né? Quando eles eram vivos, nós mantínhamos uma ligação muito grande quando estavam encarnados e ainda conservamos. Aí eles respondem, muito sensíveis, sim, sim. Então são sensíveis, sim, mas os espíritos que foram nossos parentes e amigos vão se esquecer
daqueles que esquecerem deles também. Então, muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os olvidam, ok? Então, se você se esquece de um espírito, ele vai se esquecer de você também. Então, é assim que funciona. Se você mantém essa ligação, esse vínculo com o espírito, eles vão sempre proteger a gente de acordo com o poder que é dado a eles, tá bem? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, dá a sua curtida no nosso vídeo. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, coloque suas perguntas nos comentários. A sua dúvida pode ser a nossa e a dos nossos amigos também. Se você gostou do vídeo, também pode compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essa explicação ou está em busca de conhecimento. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever. Nós temos o canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. No YouTube você pode apertar o sininho para receber notificações quando a gente colocar vídeos novos. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.